Fala pessoal, dando continuidade às nossas aulas sobre lei de tortura, vamos aqui para os slides, vamos para o inciso segundo, tá? Vou projetar aqui o meu slide aqui. Bom, isso diz o seguinte: submeter alguém sob sua guarda, poder ou autoridade, com emprego de violência ou grave ameaça, a intenso sofrimento físico ou mental, como forma de aplicar castigo pessoal ou medida de caráter preventivo. Essa pena aqui, pessoal, é tanto para o inciso primeiro quanto para o inciso segundo, tá? Pena de reclusão de 2 a 8 anos. Tá bacana? Memoriza. Às vezes a gente pensa que não é necessário memorizar a pena, mas tem banca doida que pergunta a pena, né? Coloca assim, detenção de tanto a tanto. Muda até o regime aqui. Bom, pessoal, em relação a este tipo penal, nós temos aqui a tortura castigo ou tortura punitiva, né? A tortura castigo ou tortura punitiva. Bom, em relação a isso aqui, cuida-se de tortura provocada com o intuito de castigar a vítima ou aplicar-lhe medida de caráter preventivo, tá bom? Qual é o sujeito ativo e qual é o sujeito... Mudou aqui. E o sujeito passivo dessa demanda? Aqui, diferente dos outros, galera, aqui não se trata de qualquer pessoa, tá? Aqui o sujeito ativo seria, na verdade, né, seria a autoridade responsável por aquela pessoa. Esse que seria o sujeito ativo, né? Podendo ser praticado porque tem, na verdade, autoridade ou guarda ou poder de relação em relação à vítima, né? Pode ser, tem autoridade, guarda ou poder em relação à vítima. E em relação ao polo passivo, tem que ser, por exemplo, um filho, né? Um curatelado, né? Um tutelado. E em relação a isso aqui, em relação ao sujeito ativo, vai ser o pessoal que tem autoridade ou poder, por exemplo, um curador, um pai, uma mãe, tá? Um tutor, né? Já o sujeito passivo é aquele que está sob a responsabilidade, um tutelado, um filho, um curatelado, enfim. Nesse aspecto aí. Então, já que eu tenho pessoas específicas para figurar no polo ativo ou no polo passivo, então você já sabe que seria aqui um crime, tá? Um crime próprio, né? Crime próprio. Ou seja, tem que haver pessoas específicas para praticar esse determinado crime. Em relação a sofrimento físico ou mental, diferente dos outros tipos penais previstos na lei de tortura, o tipo em comento, né, exige intenso sofrimento físico ou mental, não se caracterizando como qualquer violência ou ameaça. Assim, há de ser causado um sofrimento profundo, tá? Então, não pode ser algo superficial. Tem que ser algo profundo, atroz, desnecessário e cruel na vítima, ainda que não se trate de dor física. Então, veja que, diferente dos demais tipos penais, aqui, na verdade, tende a haver o sofrimento. Beleza? Eu poderia até já adiantar para vocês que seria um crime material. Tem que acontecer o resultado, tem que ocorrer o sofrimento da vítima. Mas seria um sofrimento ali superficial, mero aborrecimento? Não. Seria um sofrimento profundo, né? Que cause ali transtorno psicológico ou físico, né? Nada impede que aconteça dessa forma. Qual seria o elemento subjetivo, né? Aqui, pessoal, muito fácil, né? Aqui tem de haver o dolo, né? O dolo. Então, o elemento subjetivo é o dolo, ou seja, a vontade livre, né? E consciente de impor intenso sofrimento à vítima. Aqui, o cabra, ele quer o sofrimento da vítima. Ele está fazendo aquilo para realmente ocorrer o sofrimento daquela pessoa, da vítima, entendeu? Então aqui ele não quer de maneira como os outros, né, que seriam crimes de formais, né, apenas a conduta. Aqui, além disso, tem de haver o
resultado. Tem que ter o dolo, né? Não admite aqui na forma culposa, realmente tem que ter o dolo, tá bacana? E em relação ao momento consumativo, vai ocorrer, na verdade, a consumação do crime no momento em que realmente acontecer o sofrimento da vítima, né? Crime material e o momento consumativo. Aqui, pessoal, o agente ele realmente almeja o resultado, né? Ele quer causar um intenso sofrimento físico ou mental como forma de aplicar aqui o castigo pessoal. Em relação ao momento consumativo, você já viu que é no momento em que realmente ocorre o sofrimento. É possível haver tentativa, galera? É possível haver tentativa, né? O cara realmente quer que ocorra o sofrimento, mas por situações, né, por condições alheias, ele não consegue chegar a determinado resultado, né? Ele começa a execução, mas por situações alheias à sua vontade, ele não consegue chegar até o resultado. Beleza? Pessoal, exige, olha, aqui, é possível, ao menos em tese, quando iniciada a execução, a vítima não padece do sofrimento físico ou mental por circunstâncias alheias à vontade do agente, que é o que eu já expliquei. A diferença entre tortura, castigo e maus-tratos, né? Pessoal, a tortura-castigo, que é o tipo penal que nós estamos vendo aqui, é o seguinte. Aqui realmente, pessoal, o dolo é de querer o sofrimento, né? Tá? É de querer o sofrimento. Existem semelhanças com o maus-trato, né? Mas o principal ponto aqui de distinção reside no dolo do agente, como eu já falei aqui. Nos maus-tratos, o agente atua com dolo de perigo, tá? Ou seja, ele quer ali aquele momento ali de correção, de disciplina, e que às vezes fora do padrão, né? O cara vai disciplinar um filho ou corrigir um filho e acaba ali exagerando, tá? Aí pode caracterizar a questão dos maus tratos, né? Por exemplo, o abuso do direito de corrigir ou disciplinar. Na tortura, ele atua com o dolo de dano, pessoal, tá? Ele deseja por puro sadismo, ou por ódio, ou porque outra coisa, né? Que ele, na verdade, quer o padecimento, né? Que a vítima padeça ali com aquele sofrimento, tá? Então, você não pode confundir maus tratos com tortura-castigo, tá? Na tortura-castigo, o cara, né? Ele quer, ele gosta, ele é sádico, né? Aqui o dolo aqui, né? Ele é um dolo mesmo concreto, né? Não é um dolo de perigo, é um dolo ali que realmente ali há um ânimo, né? Em querer, em ver o sofrimento da pessoa, né? Beleza, galera? Beleza? Muito bacana isso aqui, né? E em relação à classificação doutrinária, né? Aqui ele é um crime próprio, conforme eu já falei, né? Exige pessoas ali determinadas, né? Precisa que a pessoa seja uma autoridade, tenha autoridade sobre a pessoa, ou poder, né? Exemplo que eu já dei, né? O pai, a mãe, o tutor, o curador, tá certo? O crime é doloso, tá beleza? Realmente a pessoa quer o resultado, né? O crime é material, né? Tem que haver o resultado para que o crime aconteça. O crime é de dano, né? Aqui realmente há a violação do bem jurídico tutelado. Ele é por ação e ele é plurissubsistente. O que significa isso? Ele pode acontecer em determinados, na verdade, em vários atos, né? Aí o cara vai lá, constrange, né? Aí começa a torturar. Entendeu? Vários atos, né? São vários atos que acontecem no decorrer do iter, né? O iter é o caminho, né? Até chegar à consumação do crime. Vários atos acontecendo até a consumação. E admite a tentativa, pessoal. Para quem não sabe, tentativa também tem outro nome, tá? Conatos. Conatos ou tentativa. Beleza?
Agora vamos aqui para o parágrafo primeiro, né? Ixi, passei muito. Na mesma pena, incorre quem submete pessoa presa ou sujeita a medida de segurança, a sofrimento físico ou mental por intermédio da prática de ato não previsto em lei ou não resultante na medida legal. Pessoal, se a pessoa está presa, né? Então aqui o sujeito passivo e o sujeito ativo não pode ser qualquer pessoa. Aqui o sujeito ativo seria o quê? Um funcionário público ou um particular que às vezes exerce o papel de funcionário público, né? Mas tem que estar sob a guarda ali no caso do Estado. Então o cara que está preso ali, né? Está recluso, né? Está ali com uma prisão preventiva, né? Ou seja, sob custódia do Estado, né? Aí sim pode haver, na verdade, né, esse tipo de crime aqui. Então, na mesma pena, qual é a pena? Na mesma pena, você já viu lá, voltando lá, essa pena aqui é a pena padrão, galera, ó. Voltando aqui, ó. Qual é a pena padrão? 2 a 8 anos, tá? 2 a 8 anos. Então, na mesma pena, ou seja, de 2, reclusão, né? Reclusão para o funcionário público, 2 a 8 anos. Bacana? Submete pessoa presa, sujeita a medida de segurança, a sofrimento físico ou mental por intermédio de prática de ato não previsto em lei ou não resultante de medida legal. Imagine só o seguinte, ó, em relação uma criança, um adolescente que está ali numa medida ali de proteção, ele se enquadraria aqui? Não, porque nós estamos tratando aqui de pessoas que estão presas, né, ou de medida de segurança. Então, o menor de 18 anos não pode estar enquadrado nesse parágrafo primeiro aqui. Ele não pode sofrer tortura nesse aspecto aqui que eu estou dizendo a vocês. Tá bom? Então, aqui trata-se de crime próprio, né? De crime próprio, porque existem sujeitos determinados ali. Beleza? Então, não pode ser qualquer pessoa. No polo ativo, figura o funcionário público. No polo passivo, a pessoa que está sob a custódia ali do Estado, né? Bacana? Mais ou menos isso aqui em relação ao parágrafo primeiro. Então, não tem nem muito o que discutir. No parágrafo 2º, aquele que se omite em face dessas condutas, quando tinha o dever de evitá-las ou apurá-las, incorre em pena de detenção de 1 a 4 anos, tá? Aqui acontece, ó, aquele que se omite. Isso significa que isso aqui seria tortura, pessoal? O parágrafo 2º, tá? É interessante mencionar isso aí. O parágrafo 2º, ele não seria ali equiparado a hediondo. Por quê? Porque esse dispositivo, né, ele é um tipo, na verdade, específico que define a omissão diante da tortura, sendo inclusive punido com pena de detenção, tá? E bastante inferior à pena da tortura. Não pode ser considerado, então, crime hediondo esse parágrafo 2º aqui. Vê uma questão de prova. O parágrafo 2º, aquele que se omite em face dessas condutas aí que estão descritas na lei de tortura, seria equiparado a hediondo? Aí a resposta ela é negativa, tá bom? Em relação ao parágrafo 3º, se resulta lesão corporal de natureza grave ou gravíssima, a pena é de reclusão de 4 a 10 anos. Então, se resulta lesão corporal grave ou gravíssima, é só tu somar, né, a pena base mais 2. Por quê? Qual é a pena base, galera? Né, de 2 a 8 anos. Se resultar lesão corporal de natureza grave ou gravíssima, aí tu soma aqui, ó, 2 mais 2, 4. 8 mais 2, 10. Então, seria de 4 a 10 anos. Se você segue a mesma linha de raciocínio para o resultado morte, quando resulta em morte, aí não, né? Aqui já a reclusão já vai para 8, né, a 16 anos, tá certo? Aqui dobra, tá? E aqui tu soma mais 6, então fica 8 a 16 anos. Aqui seria, no caso do resultado morte, seria um crime préter-doloso. Professor, o que seria um crime préter-doloso? Aqui, pessoal, o cara queria aqui, né, a pessoa queria, na verdade, era torturar. Ou seja, o dolo
é no antecedente. E a culpa seria no consequente, né? Que é o resultado morte. Na verdade, o dolo aqui é em relação à tortura, né? Aí a morte veio como resultado, mas de forma culposa. Então, aqui, pessoal, há uma forte, na verdade, o pessoal faz uma confusão com a tortura qualificada pela morte, né? E o homicídio qualificado pela tortura. Então aqui a gente observa que há uma qualificadora, né? Aqui nós temos uma qualificadora. Essa qualificadora ela pode ser por dois resultados, como a gente está vendo aqui. O resultado de lesão corporal grave ou gravíssima ou pelo resultado morte. Então, em relação à tortura qualificada pela morte, né? Aqui é um crime pré-doloso, você já sabe. A morte ela vem de forma culposa. Já no homicídio qualificado pela tortura, aqui o cara queria era matar, tá? O dolo é de matar, mas para isso ele usou a tortura, tá bom? Veja essas duas nuances aí para não confundir. Agora, pessoal, as causas de aumento de pena, né? Isso aqui cabe muito em prova. Aumenta-se a pena, tá? De 1/6 até 1/3. Se o crime é cometido por agente público, tá? Então, se o cara é funcionário público, né? E a pena dele aumenta, né? É uma causa de aumento de pena. Se o crime é cometido contra criança, gestante, portador de deficiência, adolescente ou maior de 60 anos, tá certo? Também aumenta de 1/6 até 1/3. E se o crime é cometido mediante sequestro, também aumenta de 1/6 até 1/3. Agora, para a gente matar aqui, né? Parágrafo 5º, a condenação acarretará o quê? A perda do cargo, são as consequências, tá? A perda do cargo ou função ou emprego público e a interdição para o seu exercício pelo dobro do prazo da pena aplicada. Interessante isso aqui. O crime de tortura, ele é inafiançável, insuscetível de graça e anistia, o que está lá na Constituição Federal, né? Que é em relação a hediondos. Parágrafo 7º, o condenado por crime previsto nesta lei, salvo hipótese do parágrafo 2º, iniciará o cumprimento de pena em regime fechado. Lembra desse parágrafo 2º aqui? É o cara lá da omissão, que a pena lá é de detenção, né? É o cara que se omite. E artigo 2º, o dispositivo desta lei aplica-se ainda quando o crime não tenha sido cometido em território nacional, sendo a vítima brasileira ou encontrando-se o agente em local sob jurisdição brasileira. Aqui nós temos a extraterritorialidade. Como tu fez essa letra, né? Extraterritorialidade, galera, tá bom? Beleza. Tá? Deixa eu ver se tem mais aqui. Vamos para as questões agora. Vamos lá para as questões. Sobre o crime de tortura, assinale a alternativa correta. O crime de tortura é afiançável? Aqui já está errado, né, pessoal? É inafiançável. B. Aquele que se omite quanto à prática de crime de tortura, quando tinha o dever de evitá-lo, incorre na mesma pena do agente torturador? Claro que não, né, pessoal? A gente já viu que lá no torturador a pena é até de reclusão e aqui, nesse caso, é pena de detenção. Então aqui está errado. C. O crime de tortura é suscetível de graça, porém insuscetível de anistia. A gente viu que ele é insuscetível de graça e anistia, né? Aqui está errado também. Letra D. A pena é aumentada se o crime de tortura é cometido contra adolescente ou maior de 60 anos. Realmente, está lá no parágrafo 4º, né? Parágrafo 4º, inciso, deixa eu ver aqui. Parágrafo 4º, inciso 2º. Inciso 2º. Então, o gabarito aqui é letra D de doido. Letra E. O crime de tortura é inafiançável, porém, aí está errado, né? Caiu para sargento PM no Espírito Santo, 2021. Questão recentíssima. SEBRASP, né, galera? Agente Federal de Execução Penal. Com base na legislação especial, julgue o próximo item. O crime de tortura é inafiançável, devendo o condenado por esse crime iniciar o cumprimento da pena
em regime fechado, pessoal, tá verdadeiro, né? Nós já vimos isso, tá? Verdadeiro. Então, o crime de tortura ele é inafiançável, devendo o condenado por esse crime iniciar o cumprimento da pena em regime fechado, né? Com exceção lá do parágrafo 2º, que é a questão da omissão, né? Bacana? Muito tranquilo, né? FGV caiu para delegado de polícia. A Lei 9455 de 97 tipifica o crime de tortura e aponta as suas diversas espécies sobre o delito em questão. Analisa as afirmativas aqui. Ele admite tentativa? Claro que sim, né, pessoal? A gente já viu isso. É insuscetível de graça, anistia, mas permite o indulto, né? Que o entendimento da jurisprudência aqui é que ele não permite o indulto, já que ele está equiparado ali a hediondo, né? Então aqui está errado. Pode ser praticado por conduta comissiva ou omissiva? Sim, né? Que o meio é livre, né? Exemplo, por exemplo, do inciso 2º do artigo 1º, né? O meio ali é livre, então pode ser por ação ou omissão. Então está correto 1 em 3, 1 em 3, 1 em 3, 1 está correto, 3 está correto, letra D, 1 em 3. Mais uma aqui, ó. Polícia Civil do Pará, OSP. Assinale a alternativa correta consoante a lei de tortura. O crime de tortura é imprescritível, insuscetível, ele é inafiançável, né, galera? Então aqui já está errado. Aquele que se omite diante das condutas tipificadas como tortura, quando tinha o dever de evitá-lo ou apurá-lo, incorre em pena de detenção de 2 a 4 anos, né? Você lembra? O que está errado aqui, galera? Aqui o valor aqui, né? Aqui é... Vamos voltar lá, vamos pegar lá, mas que é 1. Viu que eu pedi para vocês... Aqui, ó. Pedi para vocês memorizarem isso aqui, porque tem banca 2, né? De 1 a 4 anos e não de 2 a 4 anos, né? Aqui tá dizendo que é de 2 a 4 anos. Aqui é 1, tá? Letra C. Se o crime de tortura resulta lesão corporal de natureza grave ou gravíssima, a pena é de reclusão de 4 a 12 anos. Lembra que a pena base é de 2 a 8 anos. Quando resultar lesão grave ou gravíssima, você aumenta mais 2. Aqui daria 4, aqui daria 10. Aqui ele está dizendo que é 12, ó. Aí está errado. Se o crime de tortura é cometido mediante sequestro, aumenta-se a pena de 1/6 até 2/3? Não. O que diz lá no parágrafo 4º? Que é de 1/6 a 1/3. Né? Não vai botar 2/3 lá que vai estar errado. Está errado a letra D. Letra E. A condenação acarretará a perda do cargo, da função do emprego público e a interdição para o seu exercício pelo dobro do prazo da pena aplicada. Isso aqui nós já vimos, está no artigo... Pego para vocês, ó. A condenação acarretará... É o parágrafo 5º, na verdade. A condenação acarretará a perda do cargo, a função ou emprego público e a interdição para o seu exercício pelo dobro do prazo da pena aplicada. Beleza, galera? Muito tranquilo. Deixa eu ver se tem mais questões. Tem mais uma aqui, ó. Lei 9455 define como crime de tortura submeter alguém sob a guarda, poder ou autoridade com emprego de violência ou grave ameaça a intenso sofrimento físico ou mental como forma de aplicar castigo pessoal ou medida de caráter preventivo. Beleza. Segundo as disposições legais acerca do tema, aquele que submete pessoa presa ou sujeita a medida de segurança e a sofrimento físico ou mental por intermédio da prática de ato não previsto em lei ou não resultante em medida legal, né? Que é o que está lá no inciso 2º, né, do artigo 1º, né, que é a pena base, né? Ele quer saber a pena, quer ver? Que é 2 a 8 anos. Reclusão, obviamente. Letra A. Se for o agente público, somente responderá na esfera civil por ato de improbidade administrativa. Claro que não, né, pessoal? Vai responder por crime de tortura também nesses casos aqui. Inclusive, se ele for agente público, a pena dele vai ser o quê? Aumentada, né, galera? Bacana, de 1/6 até 1/3. Letra B. Incorre na pena de reclusão de 1 a 4 anos. Não, claro que não, né? Tá errado. Responde pelo crime de maus tratos nos termos da legislação penal. A gente viu a diferença de maus tratos para tortura, né? Que tá errado. Poderá ser beneficiado por graça ou anistia se for réu primário. Não tem essa condição, tá errado.
incorre na pena de reclusão de 2 a 8 anos, letra E de elefante. Só questão bacana, acho que terminou as questões, foram apenas 5, né? Então deixa eu voltar aqui. Galera, só aproveitando aqui, ó, aqui na descrição tem um link aqui do Gran Cursos Online que está em promoção, né? Black Friday, né? Você consegue comprar aí a assinatura ilimitada por 50% de desconto. Tá aqui na descrição do vídeo aqui, aproveite, né? Que é um ótimo curso para você estudar. E com a ilimitada você tem a possibilidade de estudar qualquer concurso que venha. Tá bom? Então eu espero que você tenha gostado. Se gostou, deixa o like aqui, inscreva-se no nosso canal e até o próximo vídeo, pessoal. Falou!